Olá, hoje a gente vai falar sobre a lipofilicidade e a influência da lipofilicidade no metabolismo de fármacos. A lipofilicidade ela é uma característica físico-química muito importante para os processos farmacocinéticos. Para falar sobre a lipofilicidade, a gente vai considerar a administração via oral. Um medicamento, ao ser administrado por via oral, ele passa pelo processo de distribuição, desagregação e dissolução. Aí esse fármaco em solução, ele precisa ser absorvido. Para que o fármaco ele seja absorvido, é necessário que ele tenha maior permeabilidade pelas biomembranas, ou seja, que ele seja um fármaco lipofílico. E para a gente falar sobre lipofilicidade, descrever o que é lipofilicidade, é importante a gente diferenciar o que é hidrofobicidade de lipofilicidade. A hidrofobicidade é uma propriedade dos grupos apolares, eles tendem a se associarem entre si em meios aquosos, devido à tendência que as moléculas têm de excluírem essas moléculas apolares. Ao passo que a lipofilicidade é a afinidade do grupo ou de uma molécula pelo ambiente lipofílico. E essa medida ela é atribuída pela distribuição de uma molécula por um sistema bifásico. Esse sistema bifásico, no caso, é a membrana biológica, onde a gente tem a membrana biológica, onde a gente tem o meio extracelular, que no caso é uma fase aquosa, e a membrana biológica, que é o meio orgânico. E para representar isso, se utiliza o modelo octanol-água, onde o octanol é a fase orgânica e a água a fase aquosa. Só que para calcular qual é o log P dessa molécula e o que é log P, log P é o coeficiente de partição, é uma estimativa da lipofilicidade das moléculas a partir de valores calculados. E como é que a gente calcula esse valor? A gente pega a concentração do fármaco na fase orgânica, no octanol, e divide pela concentração da molécula na fase aquosa, na água. E disso a gente tem uma razão que é o log P. Só que assim, a molécula ela tem fragmentos moleculares que têm log P's diferentes. Então, o log P é o conjunto, o somatório desses fragmentos moleculares. Então, se a gente tem fármacos com lipofílicos, então esses fármacos eles têm o log P positivo, então eles vão ter maior interação com as membranas biológicas, maior biodisponibilidade e, teoricamente, maior efeito farmacológico. Porque a gente fala teoricamente porque a gente ainda não está analisando, levando em consideração o processo farmacodinâmico, e sim o processo farmacocinético. Ao passo que fármacos hidrofílicos, eles têm log P negativo, então esses grupos funcionais eles são apolares, ele vai estar maior interação pela fase aquosa, devido a esses fármacos estar interagindo com a água, através de ligações de hidrogênio, e isso vai alterar o coeficiente de partição. Esses fármacos eles não estarão, como é que fala? Esses fármacos não estarão interagindo com a fase orgânica. E aí eles só serão absorvidos através do gasto energético, por transporte ativo. Então esses fármacos hidrofílicos ele tem um log P igual a zero. E aí, uma coisa que é importante a gente falar também é que o log P ele é diretamente influenciado pela capacidade da molécula tem de realizar ligações de hidrogênio. Quanto maior essa interação de hidrogênio, maior será a interação com o solvente. Então, o fármaco ele não estará disponível para ser absorvido. Ele não terá uma maior absorção, quer dizer que ele estará interagindo, solvatado pelas moléculas de água. Uma coisa muito importante a gente falar aqui é que para que o fármaco ele seja absorvido, e consequentemente metabolizado, é necessário que o fármaco ele esteja na sua forma neutra. E aí entramos em um outro conceito, uma outra propriedade físico-química, que é o pKa. E que para o pKa, que é fármacos que tenham, por exemplo, fármacos ácidos que tenham seu pKa de 5, eles estarão neutros, na sua porção de pH menor do que o seu pKa, e ao passo que em pHs maiores que o seu pKa, eles estarão na forma ionizada.
interagindo mais com a fase aquosa, fazendo maiores ligações de hidrogênio com as proteínas plasmáticas, etc. Ao passo que fármacos básicos, com pKa, por exemplo, de 7, eles vão estar neutros, né, na sua porção de pH menor do que o seu pKa, e eles vão estar protonados em pHs acima do seu pKa. Então, uma coisa, para que fármacos eles sejam absorvidos, é importante que eles estejam na sua porção neutra, e porque fármacos carregados terão maior interação com a fase aquosa. E outra coisa importante é que com o log-P a gente consegue ter noção de se aquela molécula, se aquele fármaco, ele será absorvido ou não. Porque log-Ps muito baixos, eles terão menor permeabilidade pelas membranas, e o que a gente pode fazer é utilizar esse valor de log-P para colocar grupos volumosos, adicionar grupos volumosos nesses compostos, nesses fármacos, aumentando assim o log-P. Por exemplo, se a gente tem um fármaco que o log-P dele é em torno de 1, mas nós queremos que esse fármaco ele tenha ação central, né, no sistema nervoso central. Então a gente adiciona grupos volumosos para que esse fármaco atravesse a membrana, né, a barreira hematoencefálica, que o log-P ideal, né, o preconizado para a ação central é que tenha log-P de entre 2 e 4. Uma coisa também, um grande problema do log-P é que o log-P ele é considerado para moléculas neutras. E a gente não vai ter só a forma neutra durante o sistema, né? A gente vai ter, no organismo humano, a gente tem várias faixas de pHs, então a gente precisa saber qual é esse coeficiente de distribuição durante esses diferentes tipos de pHs. E aí entra a questão do log-D, que é o coeficiente de distribuição, é a medida da lipofilicidade das moléculas carregadas. Aí é possível a gente analisar qual é o comportamento dessas moléculas durante todas as faixas de pHs. No caso do pH fisiológico, a gente pode considerar de 0 a 14. Desculpa, o pH fisiológico é de 7,4. Mas a gente pode analisar o pH, né, o log-D, de uma faixa de 0 a 14, que é mais ideal para a gente. Outra coisa muito importante que a gente tem com isso é a questão das moléculas anfóteras e as moléculas deuteriônicas, onde as moléculas anfóteras ela tem uma porção neutra, né, onde o log-P é igual ao log-D, nessas faixas elas se igualam, mas para a molécula ser anfótera, o pKa do ácido ele tem que ser maior do que o pKa da base. E nessa porção, né, dentre esse pKa do ácido e esse pKa da base, nessa faixa a gente tem um ponto isoelétrico, onde a molécula vai estar na forma neutra, onde as moléculas neutras elas são mais lipofílicas e serão mais absorvidas. E as moléculas deuteriônicas, esses valores de log-P e log-D eles não se igualam, mas a lipofilicidade dessas moléculas será a máxima no seu ponto isoelétrico. Então, a gente tem que o log-D e o log-P, eles têm igual relevância nos processos farmacocinéticos de administração, distribuição e metabolismo e excreção dos fármacos. É isso, muito obrigado.